Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã de forma poderosa e profunda para a glória de Jesus. Amém. Quero falar nessa manhã, irmão, sobre Deus é justo e justificador. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos como Deus pode ser justo e justificador. Isso é uma mensagem muito importante. Esse tema que eu vou ministrar aqui para os irmãos é a base da nossa salvação, da nossa vida cristã, né? Isso é algo muito, muito importante. Nós vamos tomar como base o capítulo 3 de Romanos. Se você observar ali, o capítulo 3 de Romanos é dividido em duas partes. Na primeira parte, que vai até o versículo 20, o apóstolo Paulo fecha o que ele começou no capítulo 1, que é a demonstração de que todos os homens estão debaixo da justa ira de Deus, porque todos pecaram. Então, se você ler Romanos, né, é considerado por muitos o quinto evangelho, ou seja, é algo muito importante você ter a compreensão sobre o livro de Romanos. E ali Paulo começa o capítulo 1 de Romanos falando da realidade do gentio, né, daquele que não é judeu, e da realidade da situação dele sem Jesus, e como ele está debaixo da ira de Deus, E agora no capítulo de número 3, ali até o versículo 20, o apóstolo Paulo mostra também que o judeu está debaixo da ira de Deus. Por que que tanto o gentio quanto o judeu estão debaixo da ira de Deus? A conclusão é simples, porque todos pecaram, e porque todos pecaram, todos estão debaixo da ira de Deus. Agora no capítulo 1, né, ele fala da perdição dos gentios, e no 2 ele fala, né, e 3 ele fala da perdição dos judeus, e ele fecha, né, esse assunto mostrando que tanto judeus como gentios estão debaixo da justa ira de Deus porque pecaram. Lembre-se, é debaixo da justa ira de Deus, é justo Deus estar irado com a humanidade por causa do pecado. Muitas vezes nós ficamos irados e a nossa ira não é santa, a ira de Deus é santa, tudo em Deus é santo, porque Deus sendo santo, o homem pecador, o homem peca ali contra Deus, e Deus então, ele se ira contra o pecado do homem. Então agora nós temos aqui um grande problema, né? Se judeus e gentios estão perdidos, esse é o fato. Se tanto judeus quanto gentios estão perdidos, e aí quando nós vamos aqui para o entendimento da palavra, nós vamos ver que Paulo está ensinando aqui que a lei não tem capacidade de justificar este homem que está perdido, tanto judeus quanto gentios. A lei não tem poder de justificar tanto judeus quanto gentios. O que seria a lei, irmãos? É o próprio homem, pela sua obediência, tentando se acertar com Deus. É o próprio homem, segundo as suas boas obras. Grave isso. É o próprio homem segundo as suas boas obras. Lei, justificação pela lei, significa o homem tentando pelas suas próprias obras se tornar justo diante de Deus. E a conclusão então aqui é que nem judeu, nem gentil podem se salvar pelas obras da lei, ou seja, pelas suas próprias obras, pela sua própria obediência. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Então aqui nós temos uma grande pergunta, né? A pergunta que fica: de que maneira uma pessoa pode se tornar justa diante de Deus? Como podemos ser aceitos diante de Deus? Tem algumas canções, e tem uma que de vez em quando a gente canta, mas canta pouco, que fala o seguinte: que Deus me aceita assim como eu sou. Não é bem assim, tá? Deus me aceita assim como eu sou. Não, dependendo do ponto de vista, se você entender aqui o que eu vou falar, você vai ver que não tem a ver com você. Mas se você achar que Deus nos aceita de qualquer maneira, você vai ver que isso não é bíblico. Deus não tem como ter comunhão, Deus não tem como estar em unidade com o homem pecador, porque Deus é santo. Amém? Então nós estamos aqui diante de um dilema. Todos são considerados pecadores. Não tem nada que nós possamos fazer que nos torne justos diante de Deus.
então a humanidade está com um grande problema. E por causa do pecado é justo que essa humanidade sofra a ira divina, porque todos pecaram. Amém? Então a grande questão da humanidade é entender essa questão de que todos carecem da glória de Deus, da graça de Deus, porque todos pecaram. Amém? É a partir dessa conclusão então que Paulo começa a instruir a igreja ali, a partir do versículo 21 até o 31 de Romanos 3, e ele começa aqui então a ensinar como nós podemos então nos justificar diante de Deus. Nos justificar diante de Deus. Então a primeira questão é, se não é por obras da lei, ou seja, se não tem nada que eu possa fazer para que eu possa me auto-justificar diante de Deus, para que eu possa me tornar justo diante de Deus, se eu não posso pelas obras da lei, qual é o propósito então de Deus ter dado a lei? Por que Deus deu a lei? Porque foi Deus que deu a lei. Deus que deu a lei para Moisés. Por que Deus deu a lei se a lei não pode justificar o homem? Então aqui Paulo começa a instruir a igreja a respeito disso, que é um assunto muito importante. Irmãos, lei para nós hoje, né, talvez você fica falando, a lei, essa coisa parece estar tão fora da nossa realidade. Mas lei é tudo aquilo que você acha que pode fazer para se salvar, para se justificar diante de Deus. Qualquer coisa que você acha que pode fazer, que se você fizer, você então pode se garantir diante de Deus, isso se tornou obras da lei para você. Para um judeu era claramente cumprir os 10 mandamentos e todas as ordenanças da lei. Para nós, muitas vezes, a lei hoje é outras coisas. Nós temos, seitas que acreditam que pelas suas boas obras elas estão evoluindo. Então isso, na verdade, para esse tipo de entendimento, esse tipo de crença, são as obras da lei para aquelas pessoas. Nós temos isso muito no Espiritismo. Eles fazem até boas obras, e boas obras estão no plano de Deus, mas desde que sejam colocadas no devido lugar. No Evangelho, a ordem dos fatores altera o resultado. Então, se eu tento fazer qualquer obra boa para me justificar diante de Deus, eu estou então cometendo estou perdendo tempo, na verdade. São obras mortas, a Bíblia chama isso de obras mortas, obras que não têm valor diante de Deus. Amém? Mas é claro que existe o lugar certo para as boas obras. Nós não estamos dizendo que não temos que manifestar boas obras, mas nós estamos dizendo aqui nessa manhã que as boas obras têm o seu devido lugar. Isso é algo muito sério. E aqui Paulo, no versículo 19, ele dá 3 razões pelas quais Deus deu a lei. 3 razões. Irmão, essa mensagem aqui é muito importante para nós, ela é muito importante, você vai perceber, que muitos cristãos não têm a base correta da sua própria salvação, e eu chego a pensar que não são salvos. Porque se você não entendeu o que eu vou falar aqui nessa manhã, você não tem, a tua fé em Jesus não é uma fé sólida, você não entendeu porque você teria que crer em Jesus, você não entende bem o que significa essa redenção, você não entende bem o que significa a ceia, a Páscoa para nós. Amém? E vamos lá então, no capítulo 3, versículo 19 e 20, diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui, qual que é a primeira razão pelo qual Deus deu a lei? Paulo está explicando: para calar a boca de todo mundo. Negócio meio duro, parece meio mal educado, mas está bem claro aqui na Bíblia que Deus deu a lei para calar a boca de todo mundo. Ou seja, a lei tira o argumento de todo mundo diante de Deus.
Ou seja, a lei deixa claro, né, para todo mundo diante de Deus, que ninguém pode se auto-justificar diante de Deus. Ninguém vai poder também chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu não sabia bem assim, não tinha entendido bem as coisas. Não, porque a lei vai calar todo homem diante de Deus. Sabe quando aquela pessoa, vamos imaginar aqui um exemplo, né? Trabalho bastante num segmento que tem muito roubo, mercado autônomo. O cliente vai lá nos condomínios, ele faz a sua própria compra e ele tem que pagar a sua compra e levar. O que acontece? Tem pessoas que levam a compra e não pagam. Tem pessoas que vão lá no totem, eles fingem que estão registrando e não registra tudo. E aí, muito daquilo está sendo monitorado. E aí o que acontece? As pessoas do monitoramento mandam para o síndico. Muitas vezes argumentam lá dizendo: ó, tem uma pessoa no condomínio que está roubando as mercadorias. Aí a pessoa muitas vezes é chamada lá pelo síndico e ela diz: não, eu não estou fazendo isso. O que o síndico faz então para calar a boca daquela pessoa? Ela apresenta a imagem das câmeras. Pô, esse aqui não é você? Esse aqui você está vendo que você não está passando o produto? Você está vendo? Ou pior, né, os mais cara de pau, você está vendo que você nem foi no totem, você levou direto. Lá eles estavam colocando esses dias na maquininha de cartão aqueles programas que teve na pandemia aí, aqueles cartões que o governo liberou. Vamos imaginar, tinham aí para ganhar desconto em mercado aí, esqueci o nome. Fome não sei do que, fome no... não é nem o bolso, você tem comida na mesa, mesa boa da comida. Comida boa, teve comida boa aí. Imagina você colocar hoje, chegar lá no totezinho só para fingir que tá. Você coloca o cartãozinho no comida boa, pô, não tem nada a ver, você sabe que não vai passar. Então o que acontece? Aí você vai chegar lá diante de Deus, por exemplo: eu não sabia que eu era um transgressor, eu não sabia que eu era um pecador, eu não sabia que o Senhor não se agradava disso. Aí o que vai acontecer? A questão é que Deus vai falar: como não sabia? Se eu dei a lei? Como você disse que você não sabia que você não poderia colocar a tua família acima de mim? Se eu te falei: não tem outros deuses além de mim. Como deuses? Você colocou a sua família como um Deus. Você colocou o seu dinheiro como um Deus. Você colocou o seu trabalho como um Deus. Então assim, a lei vai fazer todo mundo tem que calar a boca diante de Deus. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Porque a pessoa pode falar: mas eu não frequentava nenhum culto. Não, você sabia, porque Deus colocou uma consciência em nós. A lei dele é na nossa consciência. Então todo ser humano sabe. Todo ser humano sabe. Ele pode, né, ir maculando a sua consciência. Mas enfim, o primeiro objetivo da lei é calar todo homem. Opa! Cala todo homem. Segundo objetivo, a lei foi dada aqui, segundo o texto, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, a lei é o contrário, ela não torna você justo. A lei é boa, mas ela não tem a capacidade de tornar você justo diante de Deus. Mas ela vai fazendo você acumular culpa, dívida diante de Deus. Por quê? Porque à medida que você vai transgredindo a lei de Deus, você vai ali, vamos imaginar como se fosse uma carteira de habilitação, onde nós temos a pontuação, né? Tem ali a mais leve, a mais grave, gravíssima, ok? E você sabe, por exemplo, passou ali num radar, você fala: puxa! Aí alguns já sabem até os pontos, né? 7 pontos esse, 7 pontos. E o Leandro deve ser desse que sabe todos os pontos aí, ó. Puxa, 7 pontos. Acho que ele nem toma, né? 20 km, ele deve tomar multa por baixa velocidade na rodovia. Mas você está entendendo? Porque a lei de trânsito é muito fácil para você entender a lei de Deus e a lei de trânsito. Por que você tem que fazer uma carteira de motorista? Para você estudar a lei. Por quê? Para que você saiba quando você dirigir de forma indevida que você está transgredindo a lei. Aí, é assim que Deus fez. O homem sabe, puxa, 3 pontos. Esse foi 3 pontos. Né? Foi 3 pontos. Você sabe. Então você
A lei ali, a lei de trânsito nunca é para falar, para subir você de categoria, para deixar você melhor. Não, se você fizer o certo, você vai ficar no zero, ok? Mas se você transgredir a lei, você só vai acumulando culpa. Culpa. Esse é o fato. A lei foi dada para que você tenha clareza da sua culpa. Eu tenho a clareza da minha dívida para com Deus. E é interessante, irmãos, pegue qualquer pessoa que diz que não, que está bem, que está tudo legal, que não precisa de Deus. Só pergunto para a pessoa, você já deu falso testemunho? Você já mentiu alguma vez? Você já mentiu alguma vez? Pelo menos alguma vez? Então você já é transgressor da lei. E o terceiro ponto aqui que o texto nos ensina claramente, né? A Bíblia fala ali, ainda no segundo ponto, onde não tem lei, não há transgressão. Onde não tem lei, não há transgressão. Por exemplo, se você agora trouxer o cafezinho para cá, você já sabe que está transgredindo uma solicitação da igreja. O presbitério está pedindo para você cuidar desse tapete. Você poderia até dizer que, puxa, eu trouxe, eu estava tomando aqui porque não sabia. Amém, não tinha transgressão. Agora tem. Agora tem a transgressão, porque foi estabelecido o princípio. Amém? E terceiro, a Bíblia diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então é pela lei que você sabe que pecou. Que você pecou. Então a lei vai dar um cala-boca em todo mundo. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e vir com conversa fiada. Ninguém chega diante de Deus pela lei sem culpa. Todo mundo chega com culpa. E é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Você sabe sobre o pecado por causa da lei. Amém? No verso 20 aqui, irmãos, nós temos aqui então a conclusão de Paulo em relação à lei. Ele fala o seguinte: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então, a lei não tem um propósito de justificar o homem, mas tem um propósito de calar o homem, tem um propósito de que o homem se torne culpável, porque ele está acumulando culpa à medida que ele está transgredindo a lei de Deus, e para que ele tome consciência, pleno conhecimento do pecado. Agora, diante desse cenário, então, se você entende esse cenário é desesperador. Porque você está entendendo que não há nada que você possa fazer, porque nenhum homem tem a capacidade de obedecer à lei de Deus. Aqui você tem que entender algo. Quando nós nascemos já em pecado, porque nós somos da descendência de Adão, que Adão pecou. E como nós somos da linhagem dele, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. E aqui entenda algo muito importante. A lei é boa, mas você não é bom. E a lei tem a capacidade de revelar o quanto você e eu não somos bons. Então, você poderia se justificar pela lei se você não fosse um pecador. Mas como nós nascemos em pecado, eu agora estou contando aqui, eu estou evangelizando, tá? Já vamos chegar, estou considerando que você é a primeira vez que está ouvindo a palavra. Então, nós fomos concebidos em pecado, então temos uma natureza pecaminosa. Deus mostra a sua natureza e mostra o seu caráter através da lei, mas nós não conseguimos cumprir a lei, porque nós... E a única coisa que a lei serve, então, é para quê? Para nos calar diante de Deus, é para nos tornar culpáveis diante de Deus e para revelar o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, para no final da história você saber, eu sou um pecador que careço de um Salvador. Amém? Isso é muito importante. A partir de agora nós vamos se aprofundar então na justificação pela fé. Então eu não posso me auto-justificar por obras da lei, porque eu não tenho capacidade de obedecer à lei de Deus. Então a lei de Deus, a intenção de Deus ao dar a lei, nunca foi que o homem se auto-justificasse pelo cumprimento dela, porque Deus sabia que o homem não era capaz. Então você não precisa de
de transgredir toda a lei de Deus para você se tornar um transgressor da lei. É só uma lei que você venha transgredir, você já se torna um transgressor da lei de Deus. E já carece então assim da sua graça. A partir de agora então nós vamos se aprofundar na justificação pela fé. Paulo chama a justificação de justiça de Deus. Justificação pela fé, Paulo chama a justificação pela fé de justiça de Deus, um meio pelo qual um Deus que é justo, Deus é justo, Deus é santo. Deus então estabelece, um Deus que é justo e santo, estabelece um meio para justificar pecadores injustos. Então Deus é santo e justo, e Deus estabelece um meio para justificar pecadores injustos, de uma forma que Deus mesmo não se torne injusto. Porque se tem uma coisa, irmãos, que é ruim, né, e nós já vamos se aprofundar nisso daqui para frente, um pouco mais para frente, se tem uma coisa que não é legal, é quando você vê alguém que não é justo. Isso nós podemos observar muito no nosso país, na justiça brasileira, né, nós vemos que ela não é justa. Então isso é uma coisa muito ruim. E nós vamos perceber que Deus, né, Ele estabelece um meio de justificar o homem que é injusto, sem que ele mesmo se torne injusto. Que Deus não poderia se tornar injusto, ok? Quando você observa as coisas que acontecem no mundo, quando você observa, né, as atitudes das pessoas injustas, aí você precisa entender aqui como isso se resolve diante de Deus. Paulo faz 5 afirmações iniciais do que é a justificação pela fé. Do que é a justificação pela fé. Aqui vai ficar um pouquinho ruim, porque eu ia usar meu celular e eu ia usar meu iPad. Agora meu celular está aqui, e minha Bíblia está aqui também. Você está com o teu celular aí, Fabiola? Passa para mim, por favor. Eu vou usar o dela, que fica mais fácil para mim ler, senão eu tenho que ficar fechando o aplicativo, abrindo o outro. Amém? Se você quiser abrir ali no capítulo 3, versículo 21. Ah lá, beleza. Faz tempo que eu não uso ali, estou mais acostumado aqui, mas vai projetando ali. Eu usava bastante antes. Romanos 3, 21. O texto diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Primeira coisa que então Paulo começa a argumentar, depois de dizer que todas as pessoas, tanto gentios quanto judeus, não puderam se justificar pela lei. Paulo mostra então o propósito da lei, e Paulo agora começa a mostrar como Deus estabelece um plano para justificar o homem pecador injusto que nós éramos sem Cristo. E a primeira coisa que Paulo orienta aqui, ele fala o seguinte: essa justificação pela fé, ela é sem lei. Ele diz aqui, mas agora sem lei. O que significa isso? Que a justificação pela fé, ela acontece sem Deus exigir coisa alguma de nós. Deus apenas espera que nós venhamos crer em Cristo. Mas Deus não espera, a justificação pela fé não exige nenhuma obra humana. Amém? Ela é sem lei. Então isso é algo muito importante. Observe, olha o cenário que nós estávamos antes. Era o homem desesperadamente tentando se auto-justificar diante de Deus pela obediência da lei, por suas boas obras. E aí quanto mais você medita na lei, mais você vê o quanto você quebrava a lei, o quanto você pisava na bola. Por quê? Porque a tua própria natureza era contra a natureza de Deus, você não conseguia obedecer à lei. Então aqui você estava acumulando culpa, condenação, mesmo tentando fazer o bem. Aí que entra aquilo que Paulo falou, preste atenção nisso, por favor.
Texto fora do contexto vira heresia, vira pretexto, vira um monte de coisa. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 7, que o bem que ele queria fazer, isso ele não fazia, ele estava falando no contexto da lei. Aí ele fala, ó miserável homem que sou. Isso é algo muito importante, irmãos. Toda pessoa, antes de Cristo, ela precisa compreender a miséria da sua vida. Ela precisa compreender que você pode pegar o melhor religioso que for, ele pode tentar fazer o bem, mas ele vai chegar na conclusão de Paulo, o bem que eu quero fazer, esse não, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este eu faço, miserável homem que sou. Essa é a conclusão. Ninguém pode ser salvo sem chegar nesta conclusão. Você precisa chegar nessa conclusão, senão você é apenas um religioso. Religioso, ele é orgulhoso, nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, a primeira base da justificação pela fé é que ela é sem lei, ou seja, não existe exigências da parte de Deus em relação a você, porque é pela fé em Jesus Cristo, sem lei. Amém? Outro aspecto da justificação pela fé. Essa justiça de Deus foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, esse caminho que Deus estabeleceu para que o homem pudesse se justificar diante de Deus, ele foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos. Isso aqui é uma coisa interessante. A lei já testemunhava acerca de Cristo. A lei já testemunhava acerca desse plano eterno de Deus de nos salvar por intermédio de Cristo. A lei já era uma sombra daquilo que iria acontecer através de Jesus. Ou seja, ela já dava testemunho sobre Jesus. E como através de Jesus nós poderíamos alcançar a justiça, sermos justificados por Deus. E é interessante, né, que quando fala sobre, ali no Antigo Testamento, tinha alguns rituais para a purificação dos pecados. E um dos rituais era o derramamento de sangue de animais. Em Êxodo fala que o animal teria que ser sem mácula, sem defeito. Ou seja, o animal que era oferecido para cobrir os pecados não era para remover pecado. Por quê? Porque só Jesus poderia depois remover os nossos pecados. Aquele animal, o máximo que ele podia fazer por nós era cobrir os nossos pecados. Mas não era qualquer animal que poderia ser oferecido para cobrir o pecado do homem. Teria que ser um cordeiro sem defeito. Não era qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem defeito. Isso já apontava para Cristo. Por quê? Você poderia dizer, então eu poderia morrer, meu filho, eu poderia morrer por aqueles que eu amo. Não, você e eu não poderíamos morrer. Por quê? Porque a oferta que nós iríamos oferecer em favor dos pecadores não tinha validade, porque nós também éramos pecadores. Então a oferta não é válida. Imagine que você tem uma dívida lá na C&A, e aí eu chego lá e tenho uma dívida com a C&A também, ofereço, pode deixar meu nome aí como fiador pela dívida sua? Aí vai falar, você não, teu nome não serve aqui. Você está entendendo? Então, a lei, ela já dava testemunho. Tudo que você vê, a Arca da Aliança, tudo que você vê no Antigo Testamento, como as coisas funcionavam, ela já estava testemunhando acerca de como Deus iria justificar o homem. Agora, aqui não diz que apenas a lei dava testemunho, mas os profetas também. E aí nós temos um texto tão poderoso que eu usei ele muito, né, e uso muito ele. Por exemplo, o profeta Isaías. Um texto, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz
uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui o profeta já estava aqui falando, anunciando sobre aquilo que aconteceria para a humanidade por intermédio de Jesus, que é a justificação pela fé. Aqui o profeta está dizendo que ele não foi ferido por Deus por causa de si mesmo, mas ele foi ferido por Deus por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado, por causa da nossa culpa. Ele não tinha culpa nenhuma. Ele não tinha culpa nenhuma. Então esse é um segundo ponto, né? Tanto a lei como os profetas já testemunhavam sobre como Deus justificaria este homem pecador. Outro aspecto importante aqui que nós vemos no verso 22. Deixa eu voltar lá a Bíblia. Romanos, capítulo 3. Verso 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Terceiro aspecto aqui, da explanação de Paulo sobre a justificação pela fé, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui está a maneira como Deus justifica o pecador, mediante crer em seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e confessar com sua boca essa fé. Amém? Então, como Deus justifica o homem pecador? Mediante este homem crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca. Quem crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus. Amém? O Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E o que acontece com essa pessoa? Aí é uma coisa poderosa. A Bíblia diz que esse que crê em Jesus Cristo, crê na obra de Jesus Cristo, porque entendeu que por si mesmo não tem justiça nenhuma, só tem dívida diante de Deus, este homem é-lhe imputado justiça, é-lhe atribuído justiça. Ou seja, você não tem justiça por você mesmo, mas por você crer em Jesus Cristo, você recebe a justiça dele pela fé. Amém? Essa é a base de tudo na vida cristã. Entender que nós somos justificados por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? E por você ser considerado justo diante de Deus, por causa de Jesus Cristo, Deus então passa a te considerar justo, apagando toda a sua culpa. Então lembre lá que você tinha uma culpa, você tinha uma grande dívida para com Deus. Você não conseguia resolver essa dívida para com Deus. Então vem Jesus Cristo e resolve a sua dívida para com Deus. Ele apaga toda a sua culpa e condenação e te aceita como filho de Deus. Isso é algo muito poderoso. Deus muda a sua natureza e te torna uma nova criação em Cristo Jesus. Não é só uma questão dele agora perdoar os teus pecados, mas ele te torna justo diante de Deus e te dá uma nova natureza, para que você possa viver a partir de agora de maneira santa e justa. Isso é algo muito poderoso. Amém? O texto continua dizendo, isso é para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então isso é para todos. Isso é tanto para judeu quanto para gentios. Isso aqui não importa a condição social, a raça. Isso é para todos aqueles que creem em Cristo. Deus lhe imputa justiça. Amém?
Deus lhe imputa justiça. Ou seja, você merecia uma coisa e Deus, porque você creu em Jesus Cristo, você recebe outra coisa. Isso é algo muito poderoso. Amém? Isso é para todos. Deus não tem nenhum outro plano de salvação especial para quem é mais rico. O plano de salvação é igual a todos os homens. É a oferta dada por intermédio de Jesus. Por isso, aqueles que creem, não existe mais nada diante de Deus contra você. Porque Cristo agora é a sua justiça. Cristo agora é a sua justiça. E o interessante, irmãos, quando diz que é para todos, significa que não há ninguém que não necessite. Todos os homens necessitam dessa graça de Deus. Todos os homens necessitam da justiça de Deus, imputada ao homem através de Jesus Cristo. Todos necessitam. Todos carecem. Todos, sem exceção, precisam da graça de Deus. Amém? Todos nós precisamos. E o texto continua dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui nós entendemos algo muito importante. A justificação do pecado é algo que é concedido pela graça. Ou seja, é um favor que nenhum homem merece. Ninguém merece, irmãos. Grave isso. Agora está acessível a todos os homens, inclusive aquele homem que matou as 4 crianças na semana passada em Santa Catarina, para chocar logo a sua religiosidade. Está disponível para ele. Todos precisam, todos os homens precisam. Está disponível a todos os homens. É um favor imerecido. E uma coisa que nós temos que entender assim, Deus não tinha obrigação de salvar a humanidade. Se Deus não quisesse, Deus não precisaria ter salvado ninguém. Ele simplesmente poderia não fazer o que ele fez. Ele só fez porque ele é bom. Nenhum de nós merecíamos, nenhum de nós merece. Mas ele fez isso porque ele é bom. E o interessante, irmãos, que ele fez isso gratuitamente, sem cobrar nada de volta. Gratuitamente. Agora, quando diz que ele fez gratuitamente, não significa que isso não teve um preço. É gratuito para nós, mas para Deus custou Jesus Cristo. Amém? Então é gratuitamente. Então tome cuidado com qualquer ensino que ensina que você é justificado diante de Deus, por intermédio de Jesus Cristo mais alguma coisa. E aí que entra o grande problema do homem. Muitos só aprenderam a fazer alguma coisa boa, barganhando com Deus, e não sabem andar no amor perfeito de Deus. Ele só sabe fazer alguma coisa se alguém que estiver pregando e ensinando oferecer alguma coisa em troca. Ou seja, oferte porque você vai receber algo em troca. Trabalhe na vida da igreja, sirva, ame as pessoas, porque Deus vai fazer isso para você. Aí quando eles ouvem a mensagem do Evangelho, que ninguém pode trocar nada com Deus em relação à sua justificação, ou você aceita essa justiça gratuitamente, confiado exclusivamente naquilo que Jesus fez, ou você não recebe. Irmãos, é chocante, eu falo para você, é chocante. Eu estou tendo uma experiência com uma pessoa, e para mim está cada dia mais chocante. As pessoas não sabem dizer, eu gosto de fazer uma perguntinha básica. Se você chegasse diante de Deus, diante de Deus não, se você chegasse lá na porta do céu, o anjinho estivesse lá na porta, o anjo diácono, ele chegasse lá e perguntasse, por que você tem que entrar aqui? Por que eu tenho que permitir a sua entrada? Grande parte das pessoas que se dizem cristãs não sabem responder isso. E eu gosto de fazer essa pergunta. Normalmente a pessoa, ela vai dizer alguma coisa que ela fez. Alguma obra que ela fez. E não vai dizer aquilo que Jesus fez. Ou seja, não sabe, não entendeu nada da salvação. Olha, eu fico até preocupado se é salvo. Porque se você não tiver consciência da miséria que você tinha e da graça que recebeu, você creu em quê para ser salvo?
Aí você chega na porta e diz, não, porque meu nome é Ariel, tal, eu comecei a ajudar aqui no louvor de manhã, tal, eu saía cedo da minha casa, eu moro lá no sítio cercado, poxa, era longe, gastava gasolina, deixava de trabalhar de manhã, me sacrificava, então, ali eu acho que é por isso que eu tenho que ser salvo. Aí Deus fica olhando, poxa, eu dei Jesus. Esse cidadão acha que ele pagou a conta que ele tinha comigo porque ele veio tocar guitarra ainda que ele gosta. Você está entendendo, irmãos? É muito grave isso. Não sei se você está entendendo a gravidade disso. A gravidade disso. A resposta é simples. Por que eu posso entrar aqui? Porque Cristo é a minha justiça. Oh, o anjo já fala, entra rapidinho. Opa, sai daqui, você está querendo me derrubar. Mas é muito sério isso aí. É muito sério isso aí. É muito sério, meus irmãos. Ok? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso também nos dá uma segurança. Isso dá uma segurança. Aqui entra no ponto importante, né? Que eu quero reforçar isso aqui para os irmãos, que é o tema da mensagem. Como pode um Deus justo justificar pecadores injustos, sem que com isso ele mesmo não se torne injusto? Paulo explica que Deus pode nos justificar mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção, irmãos? Um dos aspectos da redenção em Cristo Jesus é a libertação por meio de pagamento. A libertação por meio de um pagamento que se torna um resgate. Ou seja, nós precisamos entender o seguinte, Deus é justo. Como Deus é justo, Ele precisa punir o pecado. Ok? Como Deus é amoroso, Ele quer salvar o homem pecador. Deus é santo e justo, e Ele precisa punir o pecado deste homem, que transgrediu a sua lei. Mas Deus ama a humanidade. Como na cruz nós temos a conciliação, é conciliado a justiça de Deus e o amor de Deus pela humanidade. Então, o que Deus faz então? Deus envia alguém para pagar, para ser punido em nosso lugar, que é Jesus Cristo. Amém? Lá na cruz, Jesus está me substituindo, te substituindo, para pagar uma conta que não é dele. É muito poderoso, é muito amor, é muita graça. Então, houve um pagamento pelo nosso pecado. E o pagamento foi o sangue de Jesus. E não podia ser qualquer pagamento, porque tinha que ser alguém sem defeito. Tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem mácula. E a Bíblia diz aqui em Romanos, se você continuar lendo no capítulo 4 e 5, você vai ver que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Ou seja, não tinha ninguém qualificado para morrer na cruz. Então o próprio Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então não adiantava você dar uma de bonzinho lá, de muçulmano, e falar, eu sou homem bom e vou explodir aqui na cruz. Não ia resolver, porque nós éramos transgressores da lei de Deus. Então a cruz é Deus se entendendo com Deus a respeito do homem. Amém? Recebemos a justificação gratuitamente. Agora, para Deus custou o sangue de Jesus. A base da justificação é o preço pago por Deus, por intermédio de Jesus, por causa dos nossos pecados. Não teve nenhum pecado seu que Jesus não tenha pago naquela cruz. E agora eu gosto de fazer uma reflexão. Uma pessoa falou para mim algo que é uma coisa muito séria. Ele disse que uma pessoa da sua família não
não gosta dessa ideia evangélica, vamos chamar assim, de que agora a pessoa aprontou a vida inteira e simplesmente ela agora diz que creu em Jesus e virou crente e que agora tudo que ela fez foi perdoado. E essa pessoa, ela não gosta nem de pisar num prédio de igreja porque ela não aceita essa ideia de que Jesus pagou os nossos pecados. É que ele não entende que a oferta que Deus ofereceu à humanidade é muito mais poderosa do que a transgressão da humanidade, porque Deus se ofereceu para a humanidade. É algo muito poderoso. E aí existe uma coisa muito séria, irmãos, na Bíblia. Existe uma coisa muito séria, grave isso aí. Cuidado com a justiça própria. Justiça própria é um negócio muito sério. Se você pegar e ler em Gálatas, capítulo 5 fala: desligados estáis de Cristo, vós que procurais se justificar pelas obras da lei. Irmãos, eu confesso assim que eu não tenho toda a revelação do que, ou eu tenho assim, eu tenho medo de falar o problema que isso pode dar. Por quê? Porque tudo de bom que nós temos na nova aliança é porque agora nós estamos em Cristo. Você vai observar, preste bem atenção no que aconteceu. Porque agora você se tornou justo diante de Deus, você pôde se reconciliar com Deus, Deus pôde voltar a ter comunhão com você, porque Deus é justo e justificador. Ele te justificou e agora você então pode ter comunhão com Deus, porque diante de Deus, Deus enxerga Cristo. E agora todas as bênçãos da nova aliança são porque nós estamos em Cristo. Agora nós se tornamos um com Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é abençoado? Cristo é abençoado? Então, por que nós somos abençoados? Efésios capítulo 1, verso 3, diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Mas diz por quê? Porque nós estamos em Cristo. Olha que coisa poderosa. Na antiga aliança, a bênção era algo condicional. A obediência da lei. E a maldição também, a desobediência da lei. Então a humanidade vivia debaixo de maldição. Vinha ali o Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do teu Deus e obedecer os mandamentos seus, todos os mandamentos seus que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te abençoará, tal. Bendito será no campo. Aí tem até uma música, bendito serei. Parece uma música boa, mas ali a pessoa está cantando e não está vendo que está cantando a sua própria fracasso, a sua própria derrota. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus obedecer. Meu Deus, ninguém obedecia. Versículo 15 diz, mas se você não atentamente não ouvir a voz do seu Deus, cuidado de guardar os mandamentos. Aí fala, essas maldições te acompanharão. Puxa vida, ferrou. Então, tudo de bom que nós temos está porque nós estamos em Cristo. Todo o nosso desespero está em nós mesmos e fora de Cristo. Toda a nossa glória e redenção está pelo preço pago por Cristo. Agora, Paulo fala aos Gálatas que se estavam misturando a lei com a graça, ou seja, eles pegavam um pouquinho de Cristo e um pouquinho da justiça própria deles. É um pouquinho de Cristo e um pouquinho das obras dele. Paulo fala alguma coisa muito forte. Desligados estão de Cristo, vós que procurais se justificar por obras da lei. Desligado de Cristo, meu irmão, o que seria isso? É tudo de ruim. A justiça própria é um perigo. Irmãos, agora eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você entrega uma contribuição, e que muitos chamam de dízimo, e por você entregar aquela contribuição, você fica até mais, que nem o meu professor lá na academia, meu treinador, ele fala, Cleves, levanta a cabeça. O cara sai assim, aí ele vai orar depois, Deus, que nem muitas supostas igrejas evangélicas, que Deus, porque está aqui, ó Pai,
está aqui o meu dízimo. Ó Deus, então agora o Senhor tem que me abençoar. Deus olha, você acha que eu vou te abençoar por causa disso aqui? Eu entreguei o meu filho por você, você vem me oferecer essa mixaria, e mesmo que seja bastante, porque normalmente o cara que está lá dando muito para Deus é mixaria, tudo perto de Jesus é mixaria. Você chega diante de Deus e acha que está ali agora numa posição de estufar o peito e orar com... Aí você entra, ora com força, a oração forte. Meu irmão, por favor, se isso aqui ainda não é rendição e gratidão, não serve para nada. Isso é a justiça própria do homem. E o texto continua dizendo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui, irmãos, Deus propôs algo. Deus fez uma proposta de justificar o homem através do derramamento do sangue de Jesus. E o derramamento do sangue de Jesus, que é a propiciação, nós tínhamos ali na Arca da Aliança a tampa do propiciatório, que era o lugar onde era aspergido o sangue. Dentro nós tínhamos a lei. Quando Jesus aspergiu o seu sangue, ele satisfez todas as exigências da lei que o próprio Deus tinha colocado. Ele ofereceu ali então o seu sangue, é a oferta que aplaca toda a ira de Deus sobre todos aqueles que creem nesse sangue. Então isso é algo muito poderoso. Agora, quando diz aqui que o texto aqui mostra para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui não é que Deus fez de conta vamos fazer de conta que os pecados não aconteceram. Não. Aqui diz que Deus foi tolerante. Deus foi amoroso com a humanidade. Porque Deus poderia deixar a humanidade sofrer as consequências do que tinha feito. Mas Deus, no seu grande amor, foi tolerante, enviando Jesus para morrer por nós. Amém? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Glória seja dada ao nome do Senhor. De que maneira Deus pôde ser justo e justificador, então, de pecadores? Mediante o sangue de Jesus. Deus, ao justificar pecadores, não está passando pano, pois todo pecado precisa ser punido e foi punido em Cristo. Deus não passou pano. O que Deus fez foi, em vez de me castigar e castigar, Ele castigou o meu representante, que é seu Filho Jesus, de forma que todos os meus pecados foram pagos por Jesus naquela cruz. Amém? Dessa maneira, Deus então pode me declarar justo, sem se tornar injusto. Porque Ele pagou pelo nosso pecado. Glória a Deus. Irmãos, não tem pessoa que possa ter aprontado a pior coisa no mundo, que Jesus não tenha pago pelo seu pecado, basta que ele creia. E a nossa, sabe por quê? E aqui, vou agora para a parte final, onde Paulo fala, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Sabe, o que é onde, aqui quando Paulo quer dizer, onde pois a jactância? Ele pergunta, onde está a arrogância do homem agora? Irmãos, a primeira coisa, eu fico muito preocupado de muita gente passar a vida inteira frequentando certas reuniões e nunca entender Jesus, e nunca entender a salvação, e nem ser salvo. A santificação que nós expressamos por termos se tornado justos, ela deve produzir em nós sempre humildade. Humildade.
Você acredita que todos podem ser salvos. Você acredita que todos podem ser transformados. Você acredita que todos podem. Porque você tem no teu coração aquela certeza. Se Deus salvou eu, olha quem eu era, olha, Deus pode salvar todo mundo. Deus pode salvar qualquer pessoa. Isso aqui é uma coisa muito importante, é a justificação pela fé. Não deixe espaço para a arrogância humana. Um cristão arrogante é uma contradição, pois a própria experiência da salvação fere logo a arrogância do homem. A arrogância do homem. Por quê? Porque todos foram salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Toda a glória seja dada apenas a Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Amém? É porventura somente dos judeus? Não. Ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé um incircunciso. Glória a Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por que não anulamos? Porque Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu toda a lei. E por isso ele pode ser o nosso justificador diante de Deus. Irmãos, eu quero concluir aqui. Eu tinha várias anotações aqui sobre uma conclusão prática da justificação pela fé. É muito importante. Amém? É muito importante. Agora, um dos aspectos muito importantes sobre a justificação pela fé é que ela deve produzir no homem um constrangimento de amor e gratidão a Deus. Se depois de ouvir tudo isso que eu te falei, você não estar assim falando, nossa, como Deus me ama. E essa é a razão, né? Existe muito uma discussão, existe muito medo, que eu entendo que é até legítimo dos pastores, em pregar sobre a graça. A preocupação da maioria dos pastores, dos líderes, em pregar sobre a graça, é porque eles dizem que as igrejas que ouvem sobre a graça de Deus, os cristãos normalmente se tornam mais preguiçosos. Agora, irmãos, eu não creio que isso é a razão pelo qual as pessoas se tornam mais preguiçosas. A razão é porque elas nunca entenderam a graça. Aqui na nossa comunidade, poucos entendem a graça. Poucos. Nós estamos falando vários anos, vamos continuar falando até Jesus voltar. O dia que cair no teu coração essa realidade por revelação do que Jesus fez por você, não tem como você não viver uma vida que não seja para a glória dele. Não tem como. Não tem como para você agora não contribuir de forma generosa. Não tem como, até porque você foi mudado. A sua natureza foi mudada. Quando você é justificado pela fé no dia que você creu, você recebeu de Deus uma nova natureza, justa e santa. Não é uma teologia vazia. E sabe o que a graça de Deus vai conduzir você? A uma vida piedosa. Então, o problema não é que a graça de Deus torna, é que alguns pegam a graça como se fosse uma... Sabe aquele... Ainda mais brasileiro, né, irmão? O brasileiro acho que é esperto, né? Eu sou esperto. Nunca esqueço quando eu... Anos atrás, eu tinha um cliente lá no Boa Vista. Lá no Boa Vista. Esse cliente está lá até hoje. Lá. Não é meu cliente, mas o mercado existe. Supermercado Gasparim. E lá tinha um convênio de funcionários, cada colaborador recebia um percentual do salário para poder gastar na loja. E tinha, na época, um empacotador, que os outros empacotadores começaram a ficar com ciúme dele, porque eles estavam comprando o mês inteiro, e o cartão dele não travava. Ou seja, o empacotador tem um limite baixo, o salário dele era baixo. Na época, eu acho que era R$112 o salário mínimo. E o cartãozinho dele passava e nada. Ele falava assim, meu cartão é mágico. Ou seja, na verdade é o seguinte,
A gente sempre acha que tem um jeitinho mágico, né? Coisa tudo meio mágica, nós somos brasileiros. E aí tem gente que achou assim, poxa, eu peguei uma fórmula aqui agora, uma fórmula assim para viver uma vida cristã mais light, mais tranquilinha, mais top. Não. Eu vou, se Deus permitir, continuar isso falando de algumas implicações práticas. Agora, uma verdade não muda a outra. O fato é que nós só podemos ser justificados diante de Deus por intermédio de Jesus Cristo, que nos imputa a sua justiça. Amém? Agora, existe outro fato, que Deus espera que esse cidadão justificado ande de forma que glorifique o seu nome. Então não é uma coisinha assim que você descobriu um método para não contribuir mais. Meu cartão é mágico, eu sou esperto. Não, você é um tongo. Se você vive assim, você é um ignorante do Evangelho. Nunca teve uma experiência com Deus. Porque, irmão, isso aqui, eu estava lá, eu estava isso aqui preparando isso aqui na minha casa, isso aqui estava me constrangendo demais. Essa mensagem é muito poderosa. Essa mensagem é muito poderosa. E é por esse motivo, é por esse Evangelho, é por causa desse sacrifício, que nós podemos participar hoje da ceia, que é a nossa verdadeira Páscoa. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Irmãos, que coisa poderosa. Amém? Sabia que isso afeta a forma de nós pregarmos a palavra? Os irmãos do louvor podem vir aqui. Eu vou concluir falando isso. Por que isso afeta a forma de nós pregarmos para as pessoas? Por que isso mexe conosco? Porque você tem que estar consciente que a humanidade está perdida sem Jesus. E não tem o que ela possa fazer. Não tem. Não tem obras que o seu familiar possa fazer para se auto-justificar diante de Deus. Não tem. Se o seu esposo, se os seus filhos não entenderem isso pela fé e realmente entenderem o que significa confessar Jesus, o que significa crer com o coração e confessar com a boca, só uma religião. A nossa tarefa em parceria com o Espírito Santo é primeiro convencer essa pessoa da sua situação terrível sem Deus. Antes de ouvir sobre as boas novas, pregue sobre as más novas. Ou seja, toda pessoa precisa ter consciência que nasceu pecadora, está condenado, está debaixo da ira de Deus. E que somente a fé em Jesus Cristo pode justificá-la. Porque ninguém pode se salvar por si mesmo. Amém? E se elas não ouvirem sobre essa mensagem da justificação pela fé, elas não podem ser salvas. Sabe por quê, irmãos? Se tem uma frase que eu já cheguei a falar ela poucas vezes, mas já falei. Pregue o Evangelho se necessário com palavras. Isso não é bíblico. Porque o Evangelho não é uma mensagem de moralidade. Você só pode acreditar no Evangelho quando você ouve a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho não é você falar assim, ande tão reto como eu e seja salvo. Não. É você contar à humanidade que ninguém pode se auto-justificar diante de Deus se não seja por intermédio do sangue de Jesus. Você tem que contar isso para a humanidade. Amém? Se elas não ouvirem, elas não serão salvas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então nós temos que falar com ousadia e falar com amor sobre essa mensagem poderosa. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor.